do terceiro ano, já aulas de biologia, e eu vou falar sobre o sistema digestório. Um sistema digestório, iniciando com ele, né, eu vou falar ainda mais sobre a fisiologia de todos os sistemas, e no momento eu vou iniciar com o digestório. Primeiro eu preciso passar para vocês algumas estruturas que estão presentes aqui no nosso sistema digestório. A gente tem a boca, é o primeiro órgão aqui, dele está presente o palato, aqui no céu da boca, temos a úvula, e aqui mais no fim da boca, temos a língua, que é a estrutura que vai ajudar na mastigação, vai ajudar a formar o bolo, e o dente, a gente tem aqui para ajudar na mastigação. Temos as glândulas salivares, a sublingual, a submandibular e a parótida. Depois temos a faringe faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório. Depois da faringe, a gente segue e caminha aqui para o esôfago. Esse tubo enorme aqui de músculo liso, que é um sistema involuntário. Depois do esôfago, segue e caminha aqui para o estômago. No estômago, a gente tem alguns anexos. Depois do estômago, a gente tem o intestino delgado, que é o maior que temos aqui. Que ele é dividido no duodeno, jejuno e íleo. Temos os órgãos acessórios, como o fígado, a bile e vesícula biliar, que está associada ao fígado também. Ducto biliar, que ele vai se ligar diretamente ao intestino delgado. Pâncreas, esse aqui atrás, esse pâncreas. E o ducto pancreático também vai se ligar ao intestino delgado. Se eles estão ligados, tanto a vesícula biliar, que está conectada com o fígado, e o ducto pancreático, que faz parte do pâncreas, eles estão ligados com o intestino porque eles vão ter ações sobre o intestino delgado. Depois temos, por fim, o intestino grosso. Nele temos aqui o colo transverso. Temos o colo ascendente e o colo descendente, que quando estiver pronto o que a gente não for utilizar, o alimento que a gente não for utilizar, que vai ser liberado, então ele segue caminho aqui do colo pro ascendente até o descendente. Temos também o seco e o apêndice. Essas estruturas aqui, a gente não tem ao certo a utilidade deles, tá? São estruturas atrofiadas, que a gente não utiliza mais. Temos o colo, que a gente não utiliza, que eu falo, não que nós, seres humanos, hoje em dia, de acordo com a evolução entre os vertebrados, teve essa presença do apêndice e do seco, estão presentes outros animais vertebrados, como mamíferos também, entre eles os mamíferos são utilizados, eles utilizam, mas no caso da nossa espécie, se eu não me engano, os primatas, eles não utilizam. E aí temos o sigmoide, a estrutura aqui de sigmoide, e por fim, a parte que é o sigmoide, e por fim, reto e ânus, onde vai sair o resto de alimento que a gente não absorveu os nutrientes. Normalmente, esses restos vão juntamente com as fibras que a gente não consegue digerir. Então, o sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? É absorver os nutrientes dos alimentos, eliminar o que é desnecessário. Tá? A gente vai absorver, vai ter todo um processo em todas as estruturas do sistema digestório, mas para absorver a gente precisa passar para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea o coração vai bombear e vai levar todos esses nutrientes para todas as células. Tá? E aí o que não for utilizado, o resto do alimento, principalmente a celulose, que é as fibras que a gente fala, é eliminado porque ele é desnecessário, né?
como a gente não consegue quebrar a celulose. O que mais? Vamos começar por aqui. Temos o início da digestão, a digestão mecânica, iniciada na boca. A saliva contém amilase. Ase quer dizer que é uma enzima que inicia a digestão de carboidratos. Tá? Carboidratos começam a digerir ali. Temos 3 macromoléculas: carboidratos, que estão presentes em todos os alimentos, que são carboidratos, proteínas e lipídios. Somente a digestão do carboidrato que vai ocorrer ali na boca, tá? Através da enzima amilase. Tá. A faringe, depois a gente tem aqui a faringe. A faringe, ela é comum tanto no sistema digestório quanto no respiratório. Depois a faringe, ela conecta a faringe, o esôfago, temos o esôfago, que ele conecta a faringe com o estômago. Realiza um movimento peristáltico, que é o movimento do tecido muscular liso, que é aquele que, tanto cardíaco estriado quanto o tecido muscular liso, eles são movimentos involuntários, ao contrário do sistema esquelético. Ao contrário, perdão, do músculo esquelético. Tá. E aí da faringe, esôfago, depois a gente chegando no estômago, a gente tem o suco gástrico, tá? Por isso o suco gástrico é aquele que diminui o pH do nosso estômago, para poder agir sobre o alimento. Temos a pepsina, que é a digestão, que realiza a digestão da proteína, essa enzima que realiza essa digestão. E o bolo alimentar é chamado de químio, que ali vai formar um bolo alimentar no estômago. Depois do estômago, esse alimento vai para o intestino delgado. Ali a gente tem as estruturas, como eu falei, duodeno, as partes, né, que o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e hilo. E ali no intestino delgado, a digestão é finalizada e ocorre a absorção de nutrientes, que eu vou falar para vocês mais em frente. No intestino grosso, aquele excesso, aquele alimento que a gente não absorveu na corrente sanguínea, ele vai diretamente para o intestino grosso. Lá no intestino grosso é absorvido a água, tá? O resto são levados, mas ocorre a absorção da água e consequentemente, íons. Esses íons e as águas são reabsorvidos pelo organismo no intestino grosso, e por isso que as fezes ela fica mais ressecada, tá? Para poder ser liberado. Vocês percebem que quando a pessoa ela tá com dor de barriga, às vezes o cocô ele tá meio mole, pastoso, ou mesmo líquido, a pessoa acaba não reabsorvendo essa água e, consequentemente, os íons. Então, ela acaba ficando desidratada. Lembrando, na pressão sanguínea, que a gente precisa de alguns íons, até mesmo o açúcar, eles fazem com que, no processo de osmose, que aquela água permaneça ali diluindo aqueles íons e aqueles sais. Eu posso falar mais para vocês no sistema circulatório. E aí, por fim, a gente tem a liberação das fezes ali no intestino grosso. Depois do intestino grosso, que é o ânus. Vamos falar aqui sobre as glândulas anexas, que elas liberam secreção que participam da digestão. Temos as glândulas salivares ali na boca, que elas são temos as submandulares, sublinguares e a parótidas. Elas produzem a saliva, elas produzem saliva, e a saliva está presente em água, enzimas e glicoproteínas. A saliva possui ação bacteriana também, tá? Para alguma bactéria patógena, ela pode estar ali agindo como um antibacteriano, uma ação antibacteriana. Temos o anexo aqui também, que é o fígado. Ele é o segundo maior órgão do nosso corpo. Ele produz a bile, por isso que ele está conectado ali com a vesícula biliar. O que mais? Ele facilita a quebra de gorduras. E temos o pâncreas. O pâncreas
também, um anexo, glândulas anexas, que ela é uma glândula mista, ela participa tanto do sistema digestório, que aqui estou falando, quanto do sistema endócrino, tá? Sobre o controle de açúcar na nossa corrente sanguínea. Nosso sistema endócrino, ele produz a insulina e o glucagon para controlar o açúcar que está presente na corrente sanguínea. A insulina, ela armazena o açúcar no glicogênio, que é forma do carboidrato, armazenamento de carboidrato, que está presente no fígado, no músculo esquelético. E aí, quando ele libera o glucagon, esse hormônio glucagon, esse açúcar armazenado em glicogênio é liberado para a corrente sanguínea no momento que você está fazendo exercício, por exemplo. Já na parte do sistema digestório, ele produz, na função de sistema digestório, ele produz bicarbonato, que ele age sobre o ácido, aumentando o pH, né? Porque pH abaixo de 7, lá por volta dos 5 até 1, é a pH ácido. A partir lá dos 7, após 7,5 em diante, 8 até 14, é um pH alcalino, tá? Então, eles têm ações contrárias. Tá? Se você está em um ambiente muito ácido, então esse bicarbonato que é liberado pelo pâncreas, ele acaba aumentando o pH, tirando aquela acidez que está presente no quimo, que veio do estômago, que está indo diretamente para o intestino delgado. E também temos o suco pancreático. Vamos falar sobre o controle hormonal do sistema digestório? Primeiro a gente tem aqui a gastrina, que é um hormônio produzido pelo estômago que estimula a liberação do suco gástrico. Tá? Suco gástrico é aquele que vai agir sobre o alimento para poder ajudar como se fala? A digerir aquele alimento. Depois, tem a ação da secretina. Ela é produzida pelos epitélios do duodeno e do jejuno, lá presente no intestino delgado, e estimula o pâncreas a secretar o suco pancreático e uma solução rica em bicarbonato. Tá? Então, para ter a ação do suco pancreático e do bicarbonato, essa secretina precisa ser produzida. O que mais? Temos a enterogastrona. Esse hormônio é secretado pelo duodeno, o duodeno aqui novamente, ao qual estimula a inibição da motilidade gástrica, além de impedir a liberação da bile e do suco pancreático, alcalinizando o pH. Como ele inibe a motilidade gástrica, tá? Que é a ação daquele pH ácido, então ele tem essa ação para alcalinizar o pH ali do intestino delgado. Tá? Impede a liberação da bile e do suco pancreático, tá? Que no momento não é utilizado a bile, o suco pancreático da bile. Por fim, temos colocistocina. Esse último hormônio é produzido também pelo duodeno e pelo jejuno. Esse hormônio fará a vesícula biliar se contrair e aí, por fim, liberar a bile no duodeno, certo? Então, enquanto a enterogastrona impede a liberação da bile e do suco pancreático, a colocistocina ela fará que essa vesícula biliar se contraia e libera, então, essa bile no duodeno. Temos aqui uma tabelinha sobre as enzimas, tá? A gente tem cada órgão produz uma enzima e ela vai agir sobre o substrato. Esse substrato vai se transformar em produtos. Normalmente esse substrato, ele é, por exemplo, ele é uma molécula composta, uma molécula complexa, que vai se diminuir em pequenas partículas. Como vocês viram na aula de bioquímica, a gente tem cada aminoácido forma uma proteína. Peptídeos até formar uma proteína.
Os açúcares como glicose, maltose, sacarose, elas formam cadeias de açúcares que vai formar uma estrutura de um açúcar mais composto, que a gente tem o amido. Então, o amido é um açúcar de armazenamento que está presente nos vegetais, tá? Então, ele a gente utiliza para alimentação. Temos, então, a primeira ação na boca, que é, como eu tinha falado, que é a amilase salivar. Ela vai agir sobre o amido, aquela cadeia enorme de carboidrato. E aí, esse amido vai se transformar em maltose após essa ação da enzima amilase. E o pH? Esse só ocorre, essa ação só é possível se o pH estiver neutro, em 7,4, certo? Depois a gente tem aqui no estômago. No órgão do estômago, a gente tem a lipase gástrica, que ela vai agir sobre os lipídios. Os lipídios são formados por ácidos graxos e glicerol. Então a gente quebra esse lipídio, como foi quebrado o amido em várias maltoses, né, que a gente ia falar glicose, que a gente tem a glicose, mas tem a maltose. Aqui no caso a gente tem a maltose, que elas se unem para formar o amido. E aqui é o processo contrário. A gente quebra esse amido em estruturas menores, moléculas simples, como a maltose. O lipídio também. Ele é formado não pela mesma. Não é formado pela mesma. Como se fala, mesma molécula, mas sim a gente é formado por dois tipos, como os ácidos graxos e o glicerol. Temos também a ação da pepsina, que é a protease, pode ser chamada de protease também. Ali também no estômago age sobre as proteínas, e as proteínas são quebradas em peptídeos, certo? Proteínas têm mais de 20 peptídeos, são formados por mais de 20 aminoácidos, tá? E os peptídeos são formados por aminoácidos, tá? Então ele não tá uma quebra completa aqui o peptídeo, tá? Depois de proteína, quebramos as proteínas, ele vira peptídeos, quebramos peptídeos, a gente pode formar aminoácidos. E a ação no estômago só é possível se o pH estiver entre 1,5 a 2,2. Então, a lipase e a pepsina, ao contrário da amilase, elas não agem em pH neutro, elas agem em pH ácido, certo? Por isso que demora um tempo para a gordura e a proteína ser digerida no estômago, tá? Porque a ação vai ocorrer ali no estômago direto. Já o açúcar, como o amido, essa ação, essa quebra já ocorre ali começando pela boca, certo? Temos aqui o pâncreas, o órgão pâncreas. Temos a amilase, a enzima amilase pancreática, e ela também vai agir sobre o amido, transformando o amido em estrutura, quebrando o amido em estruturas simples como a maltose. A lipase pancreática vai agir sobre o lipídio, e ali, naquele órgão, pâncreas, ele vai agir diretamente no intestino, tá? E aí, ele quebra também ácidos graxos e glicerol. O pH necessário para que essa ação ocorra é o pH básico, que é a partir de 8,5, certo? No pâncreas também temos as enzimas proteases pancreáticas ou peptidases, tá? Porque como o nome diz, peptidases, que ela vai agir sobre o substrato. Aí que eu falei para vocês, temos a peptídeos, temos os peptídeos, que são proteínas, e aí vai ser quebrado em aminoácidos, que são básicos. Então, o pH tem que ser um pH básico, que é 8,5. No intestino delgado, a gente tem aqui a sacarose, tem a maltose, que tem o substrato, ela vai agir sobre o substrato maltose,
tá? A enzima tem o mesmo nome do substrato. Ele agindo sobre esse substrato, ele vai quebrar a maltose em glicose. A mesma coisa tem a sacarase. Temos a maltase, perdão, aqui tem a maltase, que é a enzima que vai agir sobre a maltose. A maltose é carboidrato, ase, maltase é enzima, certo? Não vamos confundir aí, como eu me confundi. E aí a gente tem a sacarase, que vai agir sobre a sacarose, que é o açúcar, e aí ele vai quebrar a sacarose em glicose e frutose, tá? É tudo que é formado, é tudo o processo que a gente tinha ao contrário, duas glicoses formam maltose, uma glicose e uma frutose formam sacarose. E aí também a gente tem a lactase. A lactase vai agir sobre o açúcar lactose, que vai quebrar o lactose em glicose e galactose. E por fim, no intestino delgado, temos peptidase, a enzima que vai agir sobre os peptídeos, quebrar eles em aminoácido. No pH tem que ser 8,5, que é o pH básico. Por fim, temos o fígado. No fígado, as enzimas bilis, ácidos biliares, não são enzimas, tá? Então, eles são ácidos. Então, esses ácidos biliares, eles vão agir sobre os lipídios, vão formar lipídios emulsificados. Esses lipídios emulsificados, eles só têm ação se o pH estiver básico, e 8,5. E a digestão das enzimas? A gente tem aqui as enzimas e temos o pH dele aqui na tabelinha. A lipase só age nesse pH, de 4 a 5. A lipase no estômago, a lipase no pâncreas, 8. Pepsina, 1,5 a 1,6. Tripsina, de 7,8 a 8,7. Urease, 7, pH neutro, né? A tripsina também. Ou mais proalcalino, a tripsina. Temos a maltase, de 6,1 a 6,8. A amilase pancreática, de 6,7 a 7, neutro. E a catalase age no pH 7, tá? Então, a velocidade, as enzimas, elas são necessárias para uma reação química acontecer, para que essa reação química aconteça mais rápido. E aí, o pH influencia nessa velocidade. Se ele estiver no pH exato para aquela enzima agir, como, por exemplo, a maioria deles são em pH neutro, aí essa ação ocorre como ocorre aqui, ó, no aumento da velocidade da ação, tá? Então, as enzimas, concluindo, as enzimas são importantes para que uma reação química ocorra uma reação química com uma maior velocidade, e normalmente essas enzimas ocorrem em pH neutro, tá? Conforme o gráfico mostra aqui. E como ela funciona? Temos aqui um substrato, o centro ativo, o substrato entrando no centro ativo da enzima. E aí, a enzima altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga. Tá? Então, a gente forma aqui o complexo enzima-substrato, porque a enzima se ligou ao substrato. Aí temos aqui o complexo enzima-produto, porque depois que ocorreu essa ação, ela acelerou essa ação. Esse substrato foi transformado em produto. Por fim, os produtos são deixados no centro ativo da enzima. Tá? Então, a enzima se desprende, porque é como se fosse uma ação chave, fechadura, por isso que elas acabam se encaixando, aquelas enzimas, ao substrato, para acelerar a velocidade dessas reações químicas para formar esse produto. Beleza? E aqui temos um gráfico mais detalhado, que a gente pode ver aqui o pH ótimo, que é neutro. Aqui temos o pH neutro, um pouquinho mais para o alcalino. E aí, mudando um pouquinho, falando sobre outras informações,
como os nutrientes chegam até as células? É uma pergunta que a gente se faz. Como é que eles chegam? Temos as velocidades intestinais. Então, lembrando que os nutrientes vão ser reabsorvidos lá pelo intestino delgado. Temos essas microvelocidades. Isso daqui é um tecido interno, lá internamente do intestino delgado. E aí, o intestino delgado tem essas vilosidades, e nessas vilosidades existem células, e dentro aqui dessas velocidades a gente tem correntes sanguíneas, como a gente vai ver mais em frente, tá? Vocês perceberem aqui essas velocidades, esses pontinhos roxos mais escuros são cada núcleo de cada célula. São várias células aqui para formando esse tecido. Então, cada pontinho escuro é o núcleo de cada célula. E aí temos aqui uma animação do intestino delgado. Nele está presente os vasos sanguíneos, importante que eles estejam aqui presentes. Tecido muscular liso, porque ele tem um controle involuntário, tá? Assim como o estriado cardíaco, ao contrário do estriado esquelético, que aquele lá é voluntário. Aí temos as vilosidades aqui presente internamente, aqui no tecido muscular, aqui nesse tecido dentro das pregas circulares. O lúmen, a gente chama de cavidade, né? Aqui internamente o certo é falar lúmen, que é essa cavidade aqui. E aí, se você for ampliar mais ainda essas vilosidades que estão presentes aqui nessas pregas, ampliando, a gente tem essa estrutura aqui. Essa estrutura, a vilosidade que encontramos aqui. Nesse tecido, temos várias células, além dos várias células aqui, a gente tem um núcleo, que é essas cores mais escurinhas aqui. Temos também presente vesículas, se não me engano, capilares linfáticos, tecido linfonodo, fazem parte do sistema linfático, cripta intestinal, esse espaço aqui. Temos a mucosa muscular, esse músculo liso. E como o mais importante aqui, a gente tem umas células de absorção e o sistema vascular aqui. Temos os vasos sanguíneos. Também esses vasos sanguíneos são a venula, que mais? Vaso linfático, como eu já tinha falado, submucosa. E aí a gente vai ampliar ainda mais essa partezinha aqui da vilosidade. E dentro da vilosidade, como eu falei, tem várias células de absorção. Então a gente já tem nessas microvilosidades, nessas vilosidades, microvilosidades. Tá? Vai ampliando ainda mais. E as células de absorção estão presentes aqui. Essas células de absorção vão absorver os nutrientes e parte desses nutrientes vão diretamente para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, esse sangue é bombeado para o coração. Do coração, esse sangue vai seguir caminho para o coração. Do coração, chegando lá, ele é bombeado e vai seguir caminho para as demais células, assim como o oxigênio, os nutrientes também são enviados para todas as células funcionarem. Tá? Aqui a gente tem um desenho, um resuminho de tudo, que é os processos que ocorrem desde a entrada do alimento, a quebra pelas enzimas que são representadas pelos homenzinhos aqui. Elas quebram o substrato em produtos, que são moléculas complexas, moléculas mais simples, tanto aqui no estômago quanto aqui no intestino delgado, vai ocorrer esses processos. Aí temos aqui as bactérias presentes no intestino delgado, intestino grosso, perdão. O que mais? Temos vitaminas. Tá. E aqui começa a formar o bolo fecal. Tá? E assim é liberado. E o intestino delgado, ó, essa representação aqui, ó, vai absorver águas e os íons para que ele não seja eliminado juntamente com as fezes, certo?
Essa foi a aula de sistema digestório, de fisiologia. É uma aula bem básica, para vocês terem um conceito um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios ali no CMSP. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.